Senhor Deus, um instrumento, Senhor Deus amado, nas tuas mãos, e que a tua igreja fique, Deus amado, a oração e a mente, Senhor Deus amado, agora cativa o teu trono. É assim que nós oramos e entregamos a tua filha nas tuas mãos. Amém. Pode ser qualquer um desses. Viu? Amém? Amém. Louvado seja Deus. Coisa boa. Chegar embaixo dessa unção, na certeza de que o Espírito Santo de Deus está no nosso meio. Louvado seja Deus. Eu saúdo a amada igreja com a graça e a paz do Senhor. Amém? Louvado seja Deus. Quero louvar a Deus, agradecendo pela oportunidade de poder voltar a esta casa, de estar com os irmãos. A missionária Rejane, início da minha conversão, nosso primeiro retiro de mulheres, né? Lá em Cabedelo, louvado seja Deus. Chegar aqui, com certeza. Chegar aqui e ver coisa linda, né, Jonathan? Acertei? Às vezes eu troco. É certeza de que o Senhor, Ele cuida. E assim como disse a missionária Rejane, assim como Deus não tem filhos prediletos, Ele também não tem famílias prediletas. E essa certeza nós encontramos através de Abraão. Lá no livro de Gênesis, quando o Senhor convoca Abraão com 3 ordenanças: sai da tua casa, do meio da tua parentela, vai para um lugar que eu te mostrarei, e lá abençoar-te-ei e farei de ti uma grande nação. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Ele não disse, será bendita a família tal. Ou será bendita a família? Não. Mas ele disse, será bendita todas as famílias da terra. Aí você diz, irmã, mas nos dias atuais está difícil ser esta família bendita. Mas o Senhor, até cumprir-se o propósito final, porque nós fomos criados, destinados para a glória. Este é o propósito maior. Nós estaremos com Ele diante de uma jornada. Assim como Abraão esteve, para termos uma família abençoada e feliz. E eu digo a vocês, não é aquela família da propaganda de margarina. Aquela família perfeita. Porque não existe indivíduo perfeito, não existe um homem ou uma mulher perfeita, não existe o casal perfeito, consequentemente não existirá uma família perfeita. Porque só há um que é perfeito, que é o Senhor Jesus. E quando aquele que é perfeito vier, tudo que é imperfeito se dissipará. Mas é possível, com Jesus no centro do nosso lar, tomando o seu devido lugar, sermos uma família abençoada e feliz, ainda aqui na terra. Quando ele diz, eu vou preparar lugar para que vocês tenham vida em abundância, mas esta vida abundante no Senhor, ela começa ainda aqui na terra. Louvado seja Deus. Eu quero registrar minha gratidão ao Senhor pelo carinho do convite, a lembrança, porque é o Senhor, né, que faz com que os corações se lembrem.
Então, eu quero louvar ao Senhor por ter trazido ao seu coração este convite. Fico muito feliz. Ainda no mês de dezembro, compartilhei com Mônica, né? Várias vivências no ministério. Nós estamos ali na Igreja Batista Central. Por 12 anos, lideramos a mocidade. E há 5 anos, o Senhor tem nos convocado a estarmos à frente do Ministério de Casais, o Ministério de Família daquela igreja. E eu quero dizer a vocês que vieram aqui à frente, que eu vim lindamente com as blusas base familiar, não desistam. Porque quando você está tratando o casal, você, consequentemente, está tratando toda uma família. E enquanto houver família, haverá uma igreja forte. Por isso é grande o levante. Mas eu quero louvar a Deus por esta igreja também. Porque muitas igrejas trabalharam um culto especial para a família. Muitas igrejas trabalharam um encontro especial para pais e filhos. Mas vocês trabalharam todo mês de maio por família. Porque eu sigo as redes sociais da Batista Bethesda. E eu tenho acompanhado e eu vi que a cada culto um tema diferente era trabalhado. E eu quero louvar a Deus. Sabe por quê? Porque quando você trabalha família, você está trabalhando a célula máter de uma sociedade. Toda sociedade é constituída por uma família. Os dias não têm sido fáceis para a família. Mas nós que estamos aqui, somos um povo escolhido por Deus para dizermos ao mundo que nós acreditamos na família. Nós acreditamos na família porque ela é o primeiro projeto que o Senhor criou. Nós acreditamos na família porque quando Deus fez o homem, Ele disse, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora idônea. E mais na frente Ele disse, enchei-vos e multiplicai-vos. Ou seja, não é só o casal, são os filhos. E nesta noite, o tema que a missionária Rejane colocou diante de tantos que ela distribuiu, o Senhor inclinou o seu coração para que nesta noite a gente pudesse estar trabalhando, partilhando sobre pais e filhos. Amém? Fico feliz porque estou vendo aqui muitos jovens, adolescentes, filhos, porque eu sou mãe de 2, mas ainda sou filha. Louvado seja Deus. Ainda tenho meu pai e minha mãe, então ainda tenho muito que aprender também nessa jornada e continuar cumprindo aquele papel que o Senhor me entregou como filha. Amém? Vamos ficar de pé. Abram vossas Bíblias no livro de Efésios. Efésios, capítulo 6. Os versículos do 1 ao 4. Então, nós vamos fazer o seguinte. Do 1 ao 3, todos os filhos leem comigo o versículo. E o versículo 4, os pais. Amém? Amém? Louvado seja Deus. Vamos lá? Efésios capítulo 6, versículo 1. Filhos, obedeçam aos seus pais. Essa é a atitude correta. Amém. Perdão. Conta da linguagem, né? Que aí todo mundo lê da mesma maneira. Vamos lá? Filhos, vós filhos, sede obedientes. Porque
Honra teu pai e a tua mãe, para que te vá bem. O 4, os pais. Mas criai-os. Amém. Louvado seja Deus. Podem sentar. Queridos, as notícias que diariamente chegam até nós, às vezes são devastadoras. Muitas vezes paramos para pensar, a imaginar como será o futuro dos nossos filhos. Eu com uma moça de 14 anos e agora um bebê de 2 anos. Né? Então, com isso, nós ficamos preocupados em que mundo eles irão viver. Assassinatos, desonestidade, corrupção, culto ao corpo perfeito. A balança da moralidade do mundo, infelizmente, vai muito mal. Se deixarmos os nossos filhos à mercê do aprendizado com a vida, talvez os bons frutos não sejam colhidos por eles. E o que fazer para que o arrependimento não bata em nossa porta lá na frente e não pensemos como poderíamos ter sido pais melhores? Ou também porque os filhos não pensar o que fazer para que lá na frente eu também não me pergunte por que eu não fui um filho melhor. Acredito, tem aqui a missionária Rejane, psicóloga, louvado seja Deus, que dentro dos sentimentos humanos, eu considero 2 que muito aprisiona a alma. O sentimento de culpa e o remorso. Quanto pais, nós devemos refletir se tudo que nós estamos plantando agora na vida dos nossos filhos, lá na frente, nós iremos olhar para trás sem sentimento de remorso e nem culpa e dizer: investi tudo o que podia na vida dele. E quando eu digo tudo, em especial a essa geração, eu não estou querendo dizer que é investir tudo no material. Eu acho que essa geração, a geração que vem de 90 e pouco, de 2000 para cá, precisa ter investimento especial em 2 áreas. O investimento emocional e o principal, espiritual. É o maior investimento que nós, quanto pais, hoje podemos dedicar aos nossos filhos. Mas e aos filhos? Quais investimentos os filhos podem plantar hoje, cumprindo esta ordenança do Senhor, que foi reforçado por Paulo, a igreja de Éfeso, porque este mandamento já está lá desde o Antigo Testamento, desde os 10 mandamentos. Honra teu pai e tua mãe. Aí vem Paulo, no Novo Testamento, no novo tempo, e ainda diz: o mandamento é este, e ele é o único que tem promessa. Filho,
Honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem, viva longos dias e seja feliz na terra. E nesta noite, nós vamos partilhar de quais são os deveres dos filhos com os pais, da mesma maneira, dos pais para com os filhos. Amém? Dentro do versículo 1 do texto que nós lemos, em Efésios 6, o capítulo 1, o versículo 1, o apóstolo Paulo, ele menciona 3 motivos que devem levar o filho a ser obediente aos pais. Aos jovens e adolescentes pode dizer, lá vem tudo de novo. Eu já escutei tanto. Mas deixa eu te dizer, lá em Deuteronômio, quando ele diz, lá nos capítulos 6, a partir 4 do versículo 6, ele diz: todos os dias, prega na mesa, quando estiver sentado, no portão da tua casa, quando estiver caminhando, sabe para quê? Para que possam fixar como lembrete de que somente ao Senhor adorarás, somente ao Senhor amarás. Por isso, vão sempre ouvir das ordenanças do Senhor, porque o Senhor, Ele ama. E a quem Ele ama, como a missionária Rejane colocou aqui, a quem é muito amado por Ele, muito é corrigido, porque Ele não quer perdê-lo, porque é amado. E o primeiro motivo que Paulo menciona, em que os filhos devem ser obedientes aos seus pais, é pela natureza. É natural que, versículo 1, filho, obedecei aos vossos pais, pois isso é injusto. É injusto? Não. Obedecei aos vossos pais, porque isso é justo. É natural. É natural que os filhos saibam que devem obedecer aos seus pais. A obediência dos filhos aos pais é a lei da própria natureza. É o comportamento padrão de toda a sociedade. O contrário disso, a desobediência aos pais é um sinal de decadência moral que começa dentro de casa. Que começa dentro de casa. E esse sinal da desobediência é também um sinal dos fins dos tempos. E esse tempo é o tempo em que o Senhor tem confiado a nós, cristãos, como igreja, não baixar a guarda e vivermos os princípios estabelecidos por Ele, acreditando que o plano perfeito dele triunfará. Sabe por quê? Porque eu acredito e sempre ministro junto aos casais da igreja, porque muitas vezes a inversão de valores do cuidado. Coloca-se tudo à frente e a família fica para trás. Há até uma peça teatral que a gente costuma muito apresentar na igreja, em cultos de missões, principalmente, que aí a pessoa vai ter o encontro com Jesus ao chegar o grande dia e o Senhor diz: mostra-me tuas mãos. Alguém já viu essa peça? E quando diz, mostra-me tuas mãos, aí chega, Senhor, em teu nome eu salvei. Jesus, em teu nome eu curei. Jesus, em teu nome eu expulsei demônios. Mas
essa é uma verdade que eu acredito que o Senhor vai perguntar. E o teu primeiro ministério, a tua família, como cuidaste? Ei, principalmente nós mulheres, não é fácil, porque é de nós a maior parte da renúncia e a resistência para não desistir. Para não desistir. Sabemos que somos imperfeitos. Um casal imperfeito. Um casamento imperfeito. Uma família imperfeita. Porém, todos se recusam a desistir um do outro. Sabe por quê? Porque quando chegar este grande dia, tudo isso aqui, no plano terreno, vai passar. Vai acabar. Mas sabe quem vai estar conosco, contemplando o destino de glória para a qual a gente foi criado? A família. É o único bem que o Senhor nos confia aqui na terra que vai entrar com a gente na eternidade. É a família. O Senhor irá perguntar: Marina e Neto, que eu te confiei em casamento. Porque Deus, ele não une vidas, ele une propósito. Quando Deus, ele nos criou tão somente para um propósito: promover a glória dele. Imagine quando ele une dois que se forma um. Essa glória é dobrada. Louvado seja o nome do Senhor. E aí o Senhor perguntará: e a herança que da minha parte eu te entreguei? E Sara e Samuel, como cuidaste, como guiaste? Família, o bem mais precioso, por isso tão atacado por Satanás. Porque o plano perfeito que o Senhor já tem para as famílias já é certo. É o propósito final. E aí a desobediência dos pais, dos filhos para com os pais, pode trazer aqui, eu acredito que até algo que a missionária Rebeca possa ter falado. Eu sou uma das pacificadoras. Quando a desobediência entra, uma grande rebelião acontece. E quando a desobediência entra, que se instala, aí, como foi mencionado pela missionária Rejane, a gente apenas convive no mesmo ambiente, utilizamos o mesmo sobrenome, mas não vivemos na real, que é família. E as famílias começam a se perder. Mas em Jesus, a solução. Em Jesus, a solução. Sabe por quê? Porque Jesus, ele é especialista em perceber qual a necessidade de cada família. Nós estamos aqui hoje num coletivo, em um grande número, mas o Senhor está aqui e Ele sabe a necessidade de cada uma no particular. Os evangelhos de Jesus Cristo, Ele vai nos relatar várias casas em que Ele chegou e a sua sensibilidade em perceber a necessidade de cada família, Ele trouxe a solução. E hoje, aqui, não é diferente. O Senhor está no nosso meio e Ele está a perceber a necessidade de cada família. Como nas bodas de Caná da Galileia, quando acabou o vinho, pensou-se, acabou-se a alegria.
Mas quem era que estava naquela casa? E Jesus fez o quê? Trouxe a alegria. Louvado seja o nome do Senhor. E quando Jesus parte para visitar o seu amigo Lázaro, que chega na casa e encontra Marta e Maria. Marta preocupada com os seus afazeres. E Jesus para ali. E quando Jesus para, Maria imediatamente para tudo e senta-se aos pés do mestre, porque sabia que dali viria algum ensinamento. E naquela casa, Jesus percebeu que ela precisava de quê? De palavra. E através do ato de Marta, Jesus ensinou a Maria. E disse, Marta anda tão preocupada com o que tem que fazer, mas tu, Maria, escolhesse a melhor parte. Ele conhece a sua necessidade. Ele conhece a minha necessidade. Os seus olhos estão sobre nós em todo o tempo. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez você diga, irmã, mas eu ainda não estou nessa graça. E será que Jesus há de perceber a necessidade da minha casa? Assim? Sabe por quê? Porque Jesus, quando passava num certo lugar, havia um homem chamado Zaqueu que estava em cima de uma árvore, porque era de pequena estatura, mas ao ouvir que Jesus passara ali, ele subiu até esta árvore. E aí Jesus percebeu qual era a necessidade de Zaqueu. E esta foi a única casa em que Jesus não foi convidado para estar, mas Jesus se convidou. Sabe por quê? Porque Jesus sabia a necessidade de salvação na vida de Zaqueu. E Jesus diz, ei, desce, vou eu hoje ter na tua casa. Como assim? Na casa de um pecador? Jesus percebia que naquela casa precisava de salvação. E Jesus foi ter com Zaqueu para chegar com salvação na vida dele. A obediência. A obediência aos pais, que é o que os filhos devem nutrir, em especial nos dias de hoje. Eu sei que não é fácil. Não é fácil. Não é fácil porque um dia eu fui adolescente, porque um dia eu fui jovem, hoje sou mãe, ainda sou filha, tenho uma filha adolescente e sei que não é fácil. Por isso que hoje eu penso que essa geração requer toda a atenção e investimento de tempo no emocional e, em especial, no espiritual. Porque está se faltando mães como antes. Está se faltando pai como antes. Que se posicionem. Ele como cabeça do lar. Nós como auxiliadoras idôneas. Porque muitas das vezes o pai diz, é assim. Mas a gente com aquele jeitinho de mãe diz, é assado. Aí tira a autoridade que foi constituído pelo pai. O casal deve haver concordância no secreto do casal, para quando chegar aos filhos, já chegarem determinados. Para que na hora, painho não sei o quê. Não, minha filha, calma. A gente vai conversar, é assim que eu sempre trato, porque eles agora é a geração fast food. Pediu, tem que ser agora. Calma, não é assim. Nem pode ser assim. Eu e seu pai vai conversar e depois a gente diz se vai dar certo ou não. Amém? Nossa família, nosso primeiro ministério. A nossa casa, nosso primeiro altar. Este púlpito deve ser extensão do que eu sou na minha casa. O meu secreto com o Senhor na minha casa é quem vai me mostrar para fora.
Às vezes a mulher, dona de casa, os afazeres domésticos, reclama, porque eu só cuido, porque eu só lavo, porque eu só passo. Ei, mulher, você não sabe quanta pérola o Senhor te entregou em confiar a você uma casa para cuidar, uma roupa para passar, uma cozinha para preparar o alimento. Deus está contemplando no secreto mulheres levantadas nessa geração para fazer a diferença. Você que trabalha fora, cansa? Cansa. Aqui está em casa, cansa do mesmo jeito. E o Senhor está a contemplar todas as mulheres. O segundo motivo que ele menciona, a lei, que está lá narrado em Êxodo. Honrar é mais do que obedecer. Os filhos devem prestar não apenas obediência, como também amor, respeito e cuidado pelos seus pais. É possível obedecer sem honrar. Por exemplo, o irmão mais velho do filho pródigo. Ele é um dos exemplos. Ele obedeceu, mas ele não honrou. Ele obedeceu, mas não honrou. Filhos que não cuidam dos pais na velhice. Filhos que só lembram de dar flores quando há o falecimento. E honrar vai muito além do que dar um presente no Dia das Mães, no Dia dos Pais. Honrar vai muito mais do que isso. Por isso que eu iniciei dizendo que mesmo sendo mãe, eu também sou filha e tenho um propósito. Ainda tenho toda uma jornada a executar. Porque eu honro meus pais quando eles estão numa necessidade. Eu honro meus pais quando eles estão precisando de um cuidado especial. Mas há filhos que o pai ou a mãe está doente em casa. Esse tempo em especial, então, é tanta virose, tanta coisa, e às vezes a mulher não consegue nem se levantar porque fica com o corpo todo moído, mas a filha nem um prato lava. Isso é desonra. Isso é não honrar os pais. Deixa lá acumular. Ah, mas é porque é o serviço dela. Não. Nós estamos em casa e nós somos uma equipe. É parceria. Então, honrar é muito mais do que obedecer. Honrar pai e mãe é honrar a Deus. A desonra aos pais era um pecado tão grande na lei levítica que quem desonrava os seus pais era punido de morte. Era pesado ou não era? Era pesado ou não era? A lei levítica, ela cita lá no capítulo 20, os versículo 9, de que os filhos que trouxessem desonra aos seus pais, estes eram punidos por morte. Resistir às autoridades dos pais é insurgir contra a própria autoridade de Deus. Por isso, pais, é preciso que levantemos essa bandeira dentro da nossa casa. Deus é Deus. Pai é pai. Mãe é mãe. E filho é filho. Quando todos os membros da família passarem a entender o papel de cada um dentro desse grande projeto, a família vai funcionar. A família vai funcionar e ela vai sim ser uma família
abençoada e feliz. E aí é onde veremos a diferença. Cada membro da família exercendo a função a qual o Senhor o determinou. Louvado seja o nome do Senhor. Honrar pai e mãe traz benefícios. Está aí nos versículos 2 e 3 que nós lemos. E aí eu quero trazer uma ilustração do seminarista Milton Ribeiro. O seminarista Milton, ele conta em um dos seus testemunhos que ele queria ir muito para o seminário, mas os seus pais, eles ainda não eram convertidos ao evangelho. E os seus pais não abençoavam a ida dele para o seminário. E o que será que Milton fez? Será que ele desobedeceu aos pais e foi? Sendo um jovem cristão? Será que ele criou rebelião dentro de casa, com suas próprias forças, em desobedecer a seus pais? Não. Ele conta no seu testemunho que guardou o seu desejo em oração. E sabe o que foi que aconteceu? O Senhor converteu o coração dos pais de Milton e abençoou o egresso dele junto ao seminário. Filhos que guardam o princípio de obediência e de honra aos seus pais, terá como está descrito nos versículos 2 e 3, para que tudo te corra bem e você tenha uma vida longa sobre a terra. Prosperidade, longevidade de vida, alcança os filhos que obedecem aos pais. E o terceiro motivo, a qual deve levar o filho a ser obediente, o evangelho. O versículo 1 diz: filhos, obedeçam aos vossos pais no Senhor. Quando eu obedeço aos meus pais, automaticamente eu estou dando a glória a quem? A Deus. E aí, a palavra que vem concordar com este versículo, Colossenses 3, do 20 ao 21. Vós, filhos, escutem, obedecei em tudo aos vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Aí pensa que fica nisso, aí ele ainda vem concordar com o que deixou em Efésios. E vós, pais, não irritei a vossos filhos, para que eles não percam o ânimo. Ou seja, há aí uma reciprocidade de direitos e de deveres. De pais para com os filhos e de filhos para com seus pais. E aí ele diz: em tudo obedecei a vossos pais. Ei, filho, quer ter um namoro abençoado? Quer ter um noivado abençoado? Quer ter um casamento abençoado? Obedeça aos seus pais. Quando o menino vier falar em namoro, ei, menina, diz assim: vá primeiro namorar com meu pai. Sabe como? Vamos entender direitinho? Apresenta ao pai e em oração o pai vai ficar ali com aquele jovem. Queridos, isso é princípio riquíssimos que nós temos hoje, faculdade para tudo. Temos faculdade para médico, para advogado, para tudo. Mas tem esquecido de se trabalhar a juventude para a consolidação das famílias. E sabe o que é que tem acontecido? Grande tem sido as consequências. E pasmem, é dentro da igreja onde os divórcios têm acontecido. E Deus, Ele odeia. Deus odeia o divórcio. Deus odeia o divórcio.
Mas nós temos vivido uma geração que, Jesus é agora, eu quero agora, porque todo mundo já namorou, está noivando, está casando e eu estou ficando. Ei, salmista Davi diz, espera, pois, no Senhor. É fácil? Não, eu sei. Eu fui jovem. Começamos a namorar com 19 anos. Eu sei que os hormônios estão à flor da pele. Mas é possível. É possível um namoro santo. É possível um noivado santo. É possível um casamento santo. Sabe por quê? Porque nos últimos dias eu ouvi uma pessoa dizer: estou preocupado. E eu pedi para meu filho procurar você para conversar. Meu filho está querendo namorar uma jovem que já casou, tem um filho. Mas meu filho é jovem, nunca nem namorou, é a primeira vez. E olha as mentiras de Satanás para a nossa juventude. E eu fui conversar com ele como mãe. Eu disse, meu filho, não é bom que você espere um pouco para que apareça alguém que esteja na mesma experiência que você, para como mãe preocupada. E ele disse, mãe, é porque na igreja não tem mais menina assim como antigamente, não. Estão entendendo? Aí a mãe tem, sim. Olhe fulano, olhe cicrano, olhe beltrano. Ela disse, eu citei umas 5. Aí ele disse, mas porque as famílias ali é diferente. Sabe por quê? Não está havendo esse cuidado em casa. As meninas, muitas das vezes, não têm tido a paciência em esperar no Senhor. Aí sabe qual é a desculpa que tem dado, usada por Satanás? A gente vai namorando errado até chegar o certo. Alguém nunca ouviu isso? Ou só eu que ouvi? E o que é que acontece, meninas? Assim como uma maçã que é colocada na prateleira de um supermercado, ela está ali na frente. Todo mundo chega e faz o quê? Pega, apalpa, cheira, que é para ver se está boa para levar para casa, né? Na hora de levar, querem levar a que está na frente? Não, porque todo mundo já pegou, já cheirou, já. Aí eu vou pegar uma lá do cantinho. Do mesmo jeito são os meninos. Porque a sociedade diz, agora tá bom, agora tu tem um menino, agora a gente é que tem que segurar as meninas. Ei, nada disso. Para os meninos há princípios do mesmo jeito. Meninos, eu vou contar a vocês como é bom começar a história tudo igual. Né, Neto? Como é bom a construção dos dois. Então é mentira de Satanás. Quando mamãe disser, é por aqui. Quando o papai disser, é por aqui. Ei, não vem com aquela frase antiga que, é porque boca de mãe é boca de praga. Que conversa é essa? É não, queridos. Essa percepção que Jesus tinha, essa é a maternidade real, viu? Esses são os bastidores que só a gente vê, né? Louvado seja Deus. Então, o que é que acontece? Até eu perdi o... Oh. Vamos lá. Então, o que é que acontece? Quando pai e mãe diz, é por aqui, e você diz, isso é boca de praga, porque boca de mãe é não, viu? Mulheres, preste atenção aqui. A percepção, a sensibilidade que Jesus tem em perceber as coisas, ele distribuiu com nós, mulheres. Não é porque os homens são fracos ou não podem, não. É não, homens. É porque Deus deu a vocês um dom e a gente entregou outro, para que junto a gente se complete para guardar a nossa casa. E quando a mulher diz, até ao marido, quando a mulher diz, ao homem diz logo, você vê demais. Tá ficando doida, é? Quando vem, a gente já diz, Jesus, então eu preciso ficar na torre de vigília mesmo. Não é? Porque o Senhor dividiu conosco, mulheres.
a sensibilidade em perceber o mal e não deixar com que o mal ataque os nossos. Por isso é preciso hoje mães, mulheres que se disponham em oração para levantar-se pela saúde emocional e, em especial, espiritual dos filhos. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, para terminar, a parte dos filhos, vamos correr para fechar, filhos. É impossível um jovem fiel, abençoado, cheio do Espírito Santo, mas sem obedecer aos pais. Não condiz. Não condiz. Ser um jovem que chega aqui, que louva a Deus, que abre os céus, que rasga os céus, mas que não obedece aos pais. É da mesma maneira, quando eu tenho a oportunidade de partilhar da palavra de Deus, das vivências, eu quero que minhas principais testemunhas estejam comigo. Sabe por quê? Porque eu não quero ser a mulher virtuosa, que a igreja diz mulher virtuosa. E eles ali embaixo, sim, só eu sei a peça que eu tenho em casa. Né? Ser uma mulher cheia de Deus. E quando eu passo as portas da minha casa e olho para mim e digo, cadê Deus? Da mesma maneira, não é possível ser um jovem fiel, cheio do Espírito Santo, se não for obediente aos pais. Amém? Agora vamos para fechar a segunda parte. O dever dos pais com o filho, com os filhos. O versículo 4 que diz: pais, não vivam irritando seus filhos, deixando-os irados e rancorosos. Antes, eduquem-os com a disciplina amorosa que o próprio Senhor aprova, com recomendações e conselhos. Olha só, não é viver irritando os filhos, suscitando neles rancores, ira. Sabe por quê? Porque isso vai levar ao contrário daquilo que a gente acabou de instruir. Porque quem é o filho que quer ouvir do seu pai ou da sua mãe palavras de maldição? Quem é o filho que quer ouvir o contrário? E aí eu quero trazer algumas considerações belíssimas que os Salmos 127, ele traz para a gente em concordância a Efésios. Quando lá no versículo 3, que a gente se vê muito a escrita, quando se publica foto de filhos, em que diz, filhos são herança do Senhor. Será que tem sido herança mesmo, pais? Será que nós temos cuidado com prioridade a herança que o Senhor nos confiou? O salmista Davi, ele diz que herança do Senhor são os filhos. Herança é coisa ruim? Não. Herança é coisa boa. E Deus, como pai, ele só dá aos seus filhos coisa boa. E como filhos, herança do Senhor, os pais, especialmente os cristãos, devem entender que a sua responsabilidade não é apenas suprir as necessidades materiais, vestindo com o que eles querem vestir, dando tecnologia que eles querem possuir, mas que os pais devem suprir, em especial, o emocional e o espiritual dos seus filhos.
Herança de Deus é sempre coisa boa. Portanto, herança, ela precisa ser cuidada e protegida. É de nós, pai e mãe, que os filhos esperam cuidado e proteção. E eu sempre compartilho nos nossos momentos de devocional, nos nossos momentos de oração em casa, eu digo, olhe, lá fora pode estar a tempestade que for, mas se aqui nós estivermos assim, a tempestade aqui, ela vai passar, como está lá descrito pelo evangelista, e a gente vai continuar firme. Louvado seja o nome do Senhor. Herança do Senhor são os filhos, ou seja, devemos lembrarmos que os filhos não nos pertencem, porque antes de ser nosso, eles são do Senhor. Por isso que eu tenho certeza daquela pergunta que o Senhor vai fazer. Sabe por quê? Porque quando alguém confia algo muito precioso, importante na sua mão, é porque ele sabe que você vai cuidar e que você vai proteger. Muitas vezes, os pais brincam. Ah, quando eu morrer, eu sei qual é a herança que eu vou deixar para você. Um bocado de dívida. Brinque não com isso, não. Dívida é coisa boa. E crente deixa dívida, crente honra as dívidas, crente paga. Sabe o que é que você tem que cravar? Meu filho, eu vou deixar em você a marca da fé. Eu vou deixar em você a marca da palavra. Ainda que na hora do devocional, ô mamãe, né, Sara? Ô mamãe. Mas tem que ter. Gere tempo de qualidade. Olha, na nossa casa, aí entrando um pouco na nossa vivência, muitas das coisas a gente faz num acordo e a gente tira. Por exemplo, o momento da mesa. As famílias que tiverem a oportunidade, leiam A Experiência da Mesa, da pastora David Titus. É um trabalho lindo que a base familiar pode trabalhar aí também, ó. Nós trabalhamos o ano de 2020, lá no Ministério de Casais. As 5 linguagens do amor, top também, trabalhamos também. Para mais de 12 estudos com eles. Queridos, a hora da mesa, ninguém usa celular. Porque o pão da vida está no meio. E aquele momento ali é um momento da gente criar laços. Aprofundar laços de relacionamento com os filhos. É um momento em que a gente vai parar tudo. Porque Sara sai muito cedo. A van chega para pegar ela às 6h15. Quando chega, ela almoça só. Eu e Neto ainda tomam café junto. O almoço, cada um na sua empresa. À noite é o momento da gente parar tudo. E é para mais de 1 hora. E não tem isso de botar cada um sua comida e ir para um ambiente. Não. É a mesa. Tem que ser na mesa. Nós já tínhamos essa prática. Quando a gente conheceu, às vezes Sara até se chateia. Porque diz, mamãe, a senhora demora para comer, viu? Que eu sei que tem dia que está apressada para sair da mesa, né? Mas é o dia que a gente quer. Vá, minha filha, compartilhe como foi o dia. A gente fica instigando, né? Porque senão não sai, né? Porque o negócio quer ir logo pro mundinho dela. Mas é aquele momento. Não se leva celular para banheiro. E um policia o outro. Vai para onde? Não, é rapidinho. Nada disso, deixa. Somos uma equipe. Todos juntos para cumprir um só propósito. Louvado seja o nome do Senhor. Então, pais, o Senhor apenas nos confiou o cuidado deles. E um dia nós teremos que responder perante Ele por isso. Nós somos só mordomos do Senhor, para cuidar do que Ele tem nos confiado. Daremos conta da forma como criamos nossos filhos, e isso deve trazer temor ao nosso coração, especialmente no que diz respeito à formação espiritual deles. E com isso nós não podemos brincar.
Porque lá na frente vão olhar e vai dizer: ah, minha mãe, ah, o meu pai, como será que vamos ser lembrados por eles? Quantas vezes eu passei e minha mãe estava ali chorando de joelho. A gente não ouvia muito nos testemunhos. E por que a gente não escuta hoje? Né? Ah, não, porque eu passo, minha mãe está aí no celular. Meu Deus. A Bíblia diz, a mulher de Provérbios 31, eu acho lindo quando a mãe do rei Lemuel vai dizer a ele: meu filho, ó, uma mulher para você casar é assim, é assim, é assim. Que texto lindo. E eu acredito que aquele Provérbios 31 não tem o nome daquela mulher, sabe por quê? Porque o Senhor queria que eu e você estivesse incluída. Eu penso assim. Essa mulher virtuosa vai ser você, Rejane, vai ser você, Marina, vai ser você, Mônica, você, Joseni, você, Sandra. Essa mulher virtuosa vai ser cada uma das mulheres que abraçarem. E que conselho aquela mãe deu aos seus filhos? E o segundo ponto para encerrar: os filhos são flechas na mão de um arqueiro. Diz o Salmo. Então, como flechas na mão de um guerreiro, os pais, nós pais, devemos segurar os nossos filhos com firmeza, sem ferir, como um guerreiro faz com suas flechas. E aí os pais só devem soltar na hora certa de soltar. Certos de que os seus filhos acertarão o alvo. Louvado seja o nome do Senhor. Os pais devem energizar os seus filhos e não causar desânimo. No livro As 5 Linguagens do Amor, o pastor batista Gary Chapman, ele fala a respeito das pessoas conhecerem qual a linguagem de amor que o outro ama e que gosta de ser amado. Ele trabalha muito para os casais, mas pode ser aplicado em qualquer relacionamento. Relacionamento pais e filhos, relacionamento entre amigos. Olha aí, já vem com outros olhares. Por quê? É preciso que nós venhamos amar os nossos filhos com investimento de tempo de qualidade. É preciso que venhamos amar os nossos filhos com toque. Lá na igreja, na oportunidade que eu tive de estar com pais e filhos agora em maio, eu ouvi dizer que é muito difícil hoje ver o jovem dizer eu te amo. Por quê? Eu sei que não pode. Ah, não, o amor tem uma profundidade. Mas por quê? Eu acredito que esteja faltando esse estreitamento afetivo. Porque a afetividade no relacionamento entre pais e filhos é muito importante. Então, o dar presente não é dar o presente mais caro, o iPhone. Não, eu tenho 40 anos e não tenho iPhone ainda. Então, vai chegar o tempo de você trabalhar e ter o seu iPhone. Mas é você dar o presente que vai deixar marca. Que vai deixar marca. Recebeu? Foi, Sara? Amém? Então, é você ter o toque físico. O filho, a gente tem um costume de postar dizendo assim: pode crescer como for, mas será sempre meu menino. Será sempre minha menina. E porque às vezes falta colo. Porque às vezes é tão fácil a gente sair daqui para visitar um amigo ou um parente tão longe, mas é tão difícil a gente passar pelos corredores da nossa casa e entrar, ó, na portinha do quarto. É preciso vigiarmos. É preciso vigiarmos. E eu louvo a Deus. Eu louvo a Deus, homens, quando vocês, homens, foram chamados pelo Senhor. Porque o Senhor sabia que a mulher ia ter aquele jeitinho, né? E já o homem não. Foi a autoridade constituída por Deus. Netflix. Sara achava pouco, assistia em casa e ainda levava no celular gravado. Aí a gente estava no carro. Cadê Sara? Estou aqui.
Não foi, Sara? Aí Neto disse, o que é que tu tanto... Não, é que eu gravo as séries aqui. Aí Neto diz, instala e desgrava tudinho. Não pode, a gente tem que se conectar com as pessoas. É esse presente do toque físico. Netflix não tem mais em quarto, agora é só na sala. É preciso fecharmos a brecha. Porque Satanás, ele vem de uma forma tão sutil. Por mais que já tenha todas as orientações do que assistir, do que não assistir. Mas até as coisas que são legais para assistir é entretenimento e quer tomar o tempo dessa relação afetiva. E é o que a nossa geração hoje está precisando. É dessa relação de afetividade. Tempo de qualidade, toque físico, palavras de afirmação. O filho chega, mãe, anota hoje. Calma, meu filho, mas eu acredito em você. Você não vale uma nota. Agora é importante que nos estudos, nessas disciplinas, para a série que você está fazendo, você é avaliado por nota. Então, você tem que estudar para tirar uma boa nota. Mas eu acredito no seu potencial e você vale muito mais que ela. Mas não, muitas das vezes é o contrário. O filho chega, o boletim está lá tão bonito, né? Tudo vermelho. Aí os pais... Como é que pode? Estou pagando caro. E você não está dando valor. Já sei, não vai dar para nada mesmo. Não vai fazer o que eu tanto... Não é assim. Por aí não vai funcionar de jeito nenhum. Não vai funcionar, pelo contrário. Às vezes, quem está ao lado pode nem entender. Ah, meu Deus, tudo isso acontecendo. E ela fala com ela nessa mansidão toda. E ela fala desse jeito. E a menina não foi punida. E a menina não teve nenhum. Não é por aí. Ei, mães, quando achar que não vai dar conta, pede ao Senhor que Ele direcione, que Ele direciona. Ei, casal, quando não estiver de comum acordo, lembrem-se, Paulo também aqui na carta, no capítulo anterior, no capítulo 5, ele diz, mulheres, amem. Mulheres, sejam submissas aos vossos maridos. Aí logo em seguida ele diz, maridos, amem vossas mulheres assim como Cristo amou a igreja. Mas no versículo anterior, 21, ele ainda vai dizer, vocês, os dois, ambos, honrem a Cristo com a submissão. Ou seja, os dois, quando não estiverem em comum acordo, porque Amós 3,3 diz, de que adianta andar dois se não estão de comum acordo? Não vai chegar a um propósito de sucesso. Então, volta, fica ali ó, no cantinho, vamos conversar e entregar quem é o dono. Lembra? Deus é Deus, Ele está lá no lugar dele, a gente não pode tirar esse lugar dele de jeito nenhum. Então, o Senhor vem aqui, o Senhor faça. Amém? Então, para encerrar, os filhos devem ser defensores dos seus pais. Feliz o homem que tem filhos. O salmista vai dizer, este não será envergonhado quando o inimigo bater a sua porta. Este não será envergonhado. Aí lá em Provérbios 31 ainda vai ter um versículo que vai dizer, porque os seus filhos a elogiam e o seu marido concorda dizendo, muitas mulheres são virtuosas, mas você a todas elas sobressai. Imagina o que é isso. E é essa a marca que nós, pais, devemos deixar aos nossos filhos. Fiquem de pé, em nome de Jesus. Se nós não queremos, queridos, sérios problemas futuro com os nossos filhos, muito menos a qualidade no relacionamento deles com Deus, então precisamos ser sacerdotes dedicados em ministrar e cobrir as suas vidas. Ei, homem, você é sacerdote no seu lar. Ei, mulher, você é sacerdotisa do Senhor. Ei, filhos, vocês são herança
sacerdotal. Então está sobre vocês a bênção do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Família é uma das instituições mais difíceis de ser mantida. É família. Especialmente quando ela é contaminada por ciúmes, inveja, individualismo. Por outro lado, quando devidamente conduzido, a família é a maior bênção desta vida. Você já viu alguém solitário dizer que é bom viver só? Não. E o salmista Davi vai dizer isso. Porque Deus faz com que o solitário habite em família. Família é bênção. E o pastor Hernande Dias Lopes, ele diz no seu livro Mensagens à Família, que a família foi criada por Deus por um plano perfeito e para a felicidade nossa. Porque a família traz felicidade. A família traz felicidade. Louvado seja o nome do Senhor. Pais, cuidem de seus filhos e façam as suas flechas atingirem o alvo. Filhos, amem e defendam os seus pais. Esses são alguns conselhos que, se nós nos basearmos, poderemos criar uma atmosfera de muito carinho, compreensão em casa e nos transformaremos em pais e filhos melhores. Que o Senhor possa nos ajudar, a nós pais, direcionarmos nossos filhos cada vez mais fielmente a amarem a Cristo acima de todas as coisas. Amém? Eu quero convidar Neto, vem aqui em nome de Jesus. Amém? O louvor pode vir, ou então, se tiver, para que a gente possa fazer esse momento de oração pelas famílias e em seguida a gente louvar. Minha casa será